Na semana passada nós aprendemos sobre a visão da igreja e hoje, no nosso estudo, vamos aprender sobre a missão. Shalom, irmã Edinalva, seja bem-vinda no poderoso nome de Jesus. Então, hoje nós vamos aprender qual a verdadeira missão da igreja, né, amados? Nós sabemos que a igreja moderna, ela tem por missão, né, uma missão errada. A missão da igreja moderna, da igreja que perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, a missão dela é vencer, vencer ou vencer. É conquistar carro, casa, bens materiais, é conseguir a liberdade econômica e financeira, é tudo isso, né? Então você vê que quando você vai numa igreja moderna, uma igreja que ela deixou a santidade, deixou o arrependimento, o pastor, o profeta lá, o apóstolo, o sacerdote, que tem tantos nomes, ele vai estar sempre vendendo um objeto, vendendo uma chave, prometendo uma bênção rápida, né? Prometendo que a sua vida vai mudar, que você vai ser feliz. Em outras palavras, a missão da igreja moderna se tornou a missão de conquistar o mundo, de conquistar as coisas terrenas, né? Então nós observamos, amados, que foi desfocado a missão da igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja santa, ela tem uma missão diferente da igreja moderna. E é isso que nós vamos ver hoje. A missão da igreja verdadeira é preparar o caminho para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse preparar o caminho é o mesmo que nós podemos dizer preparar a nossa vida para se encontrar com o Senhor Jesus, né? É maravilhoso como esta missão está totalmente ligada ao preparar o caminho. Esta é a missão, o objetivo e a mensagem central de toda a Bíblia. Quando o Espírito Santo deu ao preparador do caminho esta missão, deu-lhe também a escritura de Apocalipse 16:15. E esta é a palavra deste ministério. Amém? Então, nós, amados, vemos aqui que a verdadeira missão da igreja verdadeira é preparar as pessoas para morar no céu. Então você vê que esse é o objetivo, né? Preparar as pessoas para a eternidade. Então é bem diferente da igreja moderna, né? O objetivo dessa missão é exatamente nos preparar adequadamente para a vinda do Messias, para que quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, como vem o ladrão à meia-noite, de surpresa, não nos encontre desprevenidos, ou seja, nus. Então, quer dizer, se não houver uma preparação, pode ser que o Senhor venha e nos alcance num estado de pecado, num estado, né, de totalmente inverso do que a palavra do Senhor ela nos ensina. E uma vez que nós somos pegos no pecado, então nós não podemos subir no arrebatamento. Ou então, se a morte vier para nós e nos pegar no pecado, nós então não iremos entrar no glorioso reino de Deus. Amém? A preparação nos leva aos atos de justiça, que são as vestes para entrar nas bodas do Cordeiro. Ou seja, colocamos em prática a justiça, a santidade, a verdade de Deus em todas as nossas ações, em nosso olhar, em nosso andar, no falar, nas palavras, no vestir, no agir, no sentir, as emoções, todas as nossas práticas em nosso viver diário devem ser atos justos dentro do padrão do Espírito Santo, não no nosso padrão. Então você vê que essa preparação envolve
toda a sua vida, tudo que passa pela sua mente, tudo que você fala, até mesmo as suas emoções, se você é uma pessoa paciente ou não, uma pessoa nervosa, como que você vai agir de acordo com uma adversidade, quando alguém vier para cima de você, nervoso, querendo até te agredir, qual a sua reação? Ou quando uma pessoa te fere com palavras, qual será a sua reação? Como que você vai reagir? Será que você vai agir com a paciência, como o Senhor Jesus agiria? Ou você vai agir pela razão? Então, tudo isso, amados, é a preparação. Então, de acordo com a nossa vida, o nosso procedimento, nós mesmos podemos observar se nós estamos sendo preparados de maneira adequada ou não. Amém? Então, você vê que até as nossas emoções, ela precisa ser, né, dominada pelo Espírito de Deus dentro de nós. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo para mortificar nossa carne, nós não vamos conseguir preparar o caminho. Essa justiça não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus. Ou seja, colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus é o padrão. Então, qual o padrão para nós entrarmos no céu? Qual o padrão para se preparar para a vinda do Messias? É o que está na Bíblia. A Bíblia é o padrão. Nós costumamos dizer que a Bíblia é o manual da eternidade. É através da Bíblia, das instruções da Bíblia, que nós vamos, nos preparando cada dia para o reino de Deus. Aí, amados, a pessoa pensa assim, mas e se alguém conseguisse entrar no céu despreparado? Como que seria? Né? Nós sabemos que ninguém vai conseguir entrar no céu sem a santidade, sem o arrependimento e sem a prática da justiça. Mas vamos ler aqui em Mateus, capítulo 22, no versículo 11, onde o Senhor Jesus ele faz questão de nos dar um exemplo que se uma pessoa entrasse no céu sem as vestes de justiça, o que aconteceria? Amém? Então, Mateus 22, no versículo 11, diz assim, ó: mas quando o rei, Jesus, o rei dos reis, entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse ao que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então você vê que mesmo que alguém conseguisse entrar no céu sem as vestes de justiça, sem a prática da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus iria mandar amarrá-lo e lançar ele no inferno. Então você vê que não é uma brincadeira, mas tem que haver essa preparação. Se nós não nos prepararmos para entrar no céu, nós não vamos entrar. E ainda que entrasse, sem essas vestes de justiça, que é a justiça de Deus, que a palavra diz, nós não conseguiríamos permanecer nem um segundo no céu. Porque Deus é santo e se nós quisermos entrar no reino do Senhor, nós temos que começar aqui na terra a ser santo. Amém? Então vamos ler agora algumas escrituras que respaldam a missão do Ministério de Arrependimento e Santidade. Vamos ler Isaías 40, versículo 3, que diz assim: há uma voz que chama em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahweh. Na estepe apranai uma vereda para o nosso Deus. Então você vê que o Senhor, ele diz que tem que preparar o caminho. Amém? Então, quando nós falamos preparar o caminho, que o Messias está vindo, isso está na palavra de Deus.
Mateus 11:10 diz assim: Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente de tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, mais uma vez, você vê o Senhor mandando preparar o caminho. E ele prometeu que enviaria um mensageiro, o qual gritaria: O Messias está vindo, preparai o caminho. E é os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos que o mensageiro já está gritando: O Messias está vindo, prepare o caminho. E nós observamos também todos os cumprimentos bíblicos, guerra, rumores de guerra, né? Tudo isso, amado. Marcos capítulo 1, versículo 2 diz assim: Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Então você vê que tem que haver uma preparação para a vinda do Senhor. Assim como quando o Senhor Jesus veio para morrer na cruz, João Batista estava preparando o caminho. Qual é o caminho que João Batista estava preparando? Um caminho de arrependimento, um caminho de santidade. Amém? Malaquias 3 diz assim: Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia e alva dos exércitos. Então você vê que a palavra diz: ele vem. E nós sabemos, né, amados, uma coisa muito poderosa, que para entrar no céu, nós entraremos através do arrebatamento. Mas se a morte nos alcançar primeiro, devemos ficar tranquilos, porque se a morte nos alcançar em arrependimento e santidade, dormiremos no Senhor. E quando o Senhor vier nas nuvens, está escrito: aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, mesmo que nós dormirmos no Senhor, a morte vier para nós, mas se nós estivermos com o caminho preparado, preparando cada dia, então nós entraremos no arrebatamento. Então você vê que para entrar no céu é por intermédio do arrebatamento, tanto aqueles que dormem no Senhor, como aqueles que estiverem vivos. Amém? Isso é muito poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta, conserva suas vestes preparadas. Olha as vestes aqui. Suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Apocalipse 16, 15. Então você vê que sem as vestes de santidade, a nossa vergonha aparece. Por quê? O pecado, né, amados? Sem o perdão de Jesus, sem o sangue de Jesus para nos perdoar, nos limpar, nos lavar, e sem as vestes de justiça, o corpo glorioso, como que nós vamos entrar no reino de Deus? Porque será então exposta a nossa vergonha, os nossos pecados, os nossos delitos. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Amém? Alegremos-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino, resplandecente, representa os atos de justiça dos santos. Então você vê que não é somente ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que praticar a justiça que o Senhor nos ordena. Se o Senhor diz que nós não podemos mentir, então não minta, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Se os imorais não entram no reino dos céus,
nós não podemos andar na imoralidade. Nós não podemos vestir com imoralidade, não podemos ficar cobiçando, não podemos ficar olhando a imoralidade desse mundo. Amém? Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E ele disse mais, estas são as exatas palavras de Deus. Então você vê que isso aqui não é um mandamento de homens, mas é um mandamento santo que vem do Senhor. Como nós aprendemos na visão, então toda a igreja que se diz chamada pelo nome do Senhor deveria estar nessa missão, preparando seus membros, preparando as suas ovelhas para se encontrar com o Cordeiro de Deus. Mas nós observamos que a igreja moderna caiu da presença de Deus e elas estão ensinando as suas ovelhas, seus membros a buscar o reino da terra. Está ensinando as pessoas a amar o dinheiro, amar as posses terrenas. Então, se tornou uma igreja contra Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, muitos são inimigos da cruz de Cristo. Se tornou inimigo de Cristo. Está com a Bíblia na mão, está pregando o Evangelho, mas são inimigos de Cristo. Por quê? Porque em vez de preparar as pessoas para se encontrar com o Messias, estão preparando as pessoas para ficar na grande tribulação. Olha para você ver que perigo que as pessoas estão correndo aí e nem tem noção. Porque o diabo está enganando. Está enganando porque através da teologia da prosperidade. Então, os líderes da igreja moderna estão ensinando o povo a buscar as coisas terrenas e no dia do arrebatamento eles estarão buscando casa, carro, estarão comprando objetos e eles ficarão, perderão o arrebatamento. Mas aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, está se preparando em arrependimento e santidade, subirão com o Messias para a nova Jerusalém celestial. Mesmo que a morte nos vier primeiro e nós estivermos preparando o caminho, então naquele grande dia há uma garantia. O Senhor Jesus diz, no último dia, aquele que crê em mim, guardar as escrituras, me obedecer, no último dia eu ressuscitarei. E você vê que é verdade, o apóstolo Paulo diz, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. A garantia é do Senhor Jesus. Depois, quem estiver vivo será transformado e subirá também no arrebatamento. Então é muito precioso. Diante disso, lancei-me aos pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou, olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem testemunho de Jesus, adora a Deus, portanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Apocalipse 19, do 6 ao 11. Amém? Então, amados, o Senhor Jesus hoje tem derramado a graça, enviou o mensageiro, está fazendo chegar até nós o evangelho da santidade, o evangelho da cruz e do sangue de Jesus para nós nos prepararmos. Amém? Então nós temos que ser muito gratos a Deus por essa maravilha que tem acontecido nas nossas vidas. Porque se isso não tivesse acontecendo na nossa vida, amados, nós estaríamos enganados. Nós estaríamos aí comprando chavinha, comprando azeite, levando lencinho para casa. Nós estaríamos totalmente no engano e achando que ia entrar no céu, né? Então, para compreender a missão, né? Por que preparar o caminho? Nós temos que aprender sempre fazer perguntas. Porque se a igreja do Senhor fizesse perguntas, tivesse um raciocínio mais rápido, as coisas não seriam como está sendo hoje em dia. Porque, por exemplo, quando você fosse numa igreja moderna e o pastor estivesse vendendo um azeite, você tem que perguntar,
Qual profeta fez isso? Qual discípulo fez isso? Quem fez isso aí na Bíblia? Ou então até mesmo perguntar para ele, pastor, mas vem cá, o apóstolo Paulo vendia azeite? Vendia chavinha, cajadinho, fitinha? Não, então por que o senhor está fazendo uma coisa dessa? Isso é uma heresia. Isso aí é coisa de homens. Então você tem que perguntar. Então aqui há uma pergunta também. Por que preparar o caminho? Não é verdade? Se nós estamos falando de preparação, então você tem que perguntar, mas por que, pastor, preparar o caminho? Só será possível compreender essa missão se a igreja entender o seguinte fato. Número 1, a queda do homem. Então o homem estava no paraíso. O homem não conhecia o pecado. O homem era santo, era puro. Mas houve uma queda. Então o homem caiu. Compreendendo que o pecado entrou no mundo e o homem caiu no pecado. Aí você anota aí Romanos 5:12 para você ler depois, amém? E tendo o pecado separado o homem de Deus, então o pecado separou o homem de Deus. Romanos 3:23. A condenação da destruição entrou no mundo. Então você vê que o pecado trouxe o quê? Doença, enfermidade, destruição, briga, assassinato, cobiça, todo tipo de pecado, dor, tristeza. Aí você lê Romanos 5:18. E, portanto, a morte, subsequentemente, entrou no homem. Então, veio o império da morte. Você lê Romanos 6:23. Então, devemos nos arrepender para melhor preparar o caminho. Então, se o homem caiu, se o pecado nos separou de Deus, então agora é o momento de nós retornarmos para Deus. E como que nós começamos a retornar para Deus? Nos arrependendo, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que nós verdadeiramente fomos destituídos da glória de Deus, que nós caímos do nosso estado original de santidade, de pureza, para um estado depravado. Você vê aí no noticiário tantas barbaridades, você escuta na rua, você vê na sua frente. Hoje você vê que no trânsito, se um fecha o outro já desce do carro, já quer brigar. Se um tiver armado, o outro já quer atirar no outro. Quer dizer, o ser humano perdeu o controle. Então já não há mais um amor pela família. Ele não pensa que ele tem filho, tem esposa, não. Ele já vai para a arrogância, a ignorância. E às vezes perde a vida por causa de uma coisa tão sem razão, não é verdade? Então, o benefício da salvação. Considerando que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte na cruz trouxe o benefício da salvação, mas que o homem voltou ao pecado, voltou ao vômito do pecado, a lama da qual foi retirado na cruz, você pode ler 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, né? Então você vê que o Senhor Jesus veio para que a igreja permanecesse em santidade, em arrependimento, para que fosse uma igreja pura, uma igreja totalmente voltada para as coisas celestiais. Mas você vê que a igreja caiu. Você vê que os pastores caíram e induziram a igreja ao pecado, à imoralidade. Eles foram deixando o pecado entrar, o mundo entrar dentro da igreja. E foi entrando ao ponto que o mundo dominou a igreja. Então passaram a fazer a vontade terrena, a vontade do homem e não a vontade de Deus. Depois de Jesus libertar a igreja de Cristo na cruz, ela voltou à lama, voltou ao vômito. O homem resgatado depois de liberto caiu novamente. Depois de aprender a santidade, voltou ao pecado. E ainda assim eles afirmam, uma vez salvo, salvo para sempre. Então você vê, a igreja perdeu totalmente o juízo, perdeu a santidade. E ainda afirma, eu já aceitei Jesus, agora eu sou salvo para sempre.
não importa se eu sou no pecado, Deus vai me perdoar, não preciso esquentar a cabeça. Quer dizer, esse é o pensamento que o inimigo colocou na cabeça das pessoas, né? Para quê? Para que elas viessem a perder a visão e perder a missão, a verdadeira missão da igreja, que é se preparar para a vinda do Messias. Então a igreja deixou de se preparar para a vinda do Messias. Amém? Entendendo que a apostasia tomou conta da igreja e ela desviou-se de Deus, você pode estar lendo em Hebreus 3:12, que a igreja afastou-se totalmente de Deus, porque o seu coração tornou-se duro, incrédulo e maligno, um desvio fatal. Entendendo isto, assimilando que a igreja foi seduzida para servir a outros deuses na igreja. Você pode estar lendo Deuteronômio 13, 6 ao 11. Então você vê que o povo começou a ser induzido, a seduzido, a servir outros deuses. Como, por exemplo, o dinheiro. Porque você sabe muito bem que se você for assistir esse estudo aqui mesmo no YouTube, quando você está assistindo, vem uma propaganda rapidinho falando: eu quero te ensinar a ficar rico, eu quero te ensinar a ganhar seu primeiro milhão. É assim ou não é? Porque o mundo é assim. Ah, eu quero te ensinar como importar produtos e vender e ficar rico. Eu quero te ensinar você a ter uma renda extra. É assim ou não é? O mundo é assim. No Facebook, no Twitter, aonde você for, tem essas promessas. E o que aconteceu? A igreja caída ficou com o mesmo propósito. A pessoa vai na igreja moderna e pensando assim: ah, eu vou lá para me preparar para a vinda do Messias, porque eu estou vendo que está havendo guerra, rumores de guerra. Quando ela chega lá, o pastor que está lá está falando a mesma coisa que o mundo está falando, a mesma linguagem do mundo. Você vai comprar essa garrafinha de azeite, em 15 dias sua vida vai se transformar. Você não tem carro, você vai ter carro. Você vai ganhar seu primeiro milhão. Quer dizer, agora você percebe que o mundo entrou dentro da igreja moderna? É a mesma coisa. É a mesma linguagem que está lá no mundo, está dentro da igreja caída. Então, por isso, nós temos que nos arrepender, por nós e por eles, para que Deus venha abrir os olhos deles, porque eles pensam que estão indo para o céu, mas não estão indo. Não pode haver sentimento de apostasia, os deuses deste mundo, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor ao mundo, amor ao pecado sexual. Essa apostasia trouxe deuses estranhos para dentro da igreja. Não foi erradicada. Estamos usando o verbo no presente contínuo, significando que você tem que agir, você tem que compreender, entender, assimilar. Isso é muito importante. Então devemos nos arrepender. Temos que compreender estes fatos para podermos nos arrepender. E quando alguém nos perguntar por que você se arrepende, sempre apresente estes fatos. Por que nós temos que nos arrepender? Porque nós estamos vendo que há uma degradação humana. Você vê que nós olhamos a igreja do Senhor Jesus vendendo objeto. A igreja do Senhor Jesus vivendo um evangelho falso. Então nós temos que nos arrepender por nós. Temos que nos arrepender por eles. Para que o Senhor venha ter misericórdia deles também. Amém? Nós temos que nos arrepender porque às vezes o nosso vizinho está se separando da esposa, está espancando a criança, os seus filhos estão nas drogas. Nós temos que nos arrepender e pedir perdão por eles, porque eles estão enganados. Eles estão numa apostasia que eles acham que está certo. Você vê que tem pastores no segundo casamento, no terceiro casamento, estão totalmente depravados, totalmente contra a palavra de Deus. Então nós temos que nos arrepender. Então o que é que nós observamos? Para nós já vamos dar um encerramento para continuar no próximo estudo, amém? Então, uma coisa que nós observamos, o quê? A falsidade na igreja. Você deve saber muito bem, a igreja que era para ser unânime, todo mundo amando e ajudando um ao outro, começou a ter, no ditado popular, as panelinhas, as irmãs
há as irmãs Bs, guerras dentro da própria igreja. Uma irmã tem inveja da outra porque a voz da outra é mais bonita. A outra fala que a outra é desafinada. A outra acha que o marido da outra é mais bonito e já começa, quer dizer, uma falsidade, um engano terrível dentro da igreja, coisa que não poderia haver jamais. Porque todos estão ali para buscar o quê? A eternidade, o reino de Deus. Não pode haver divisão, não pode haver desigualdade, nós somos todos iguais perante o Senhor. Não é verdade? Todos somos iguais, então nós deveríamos amar uns aos outros, nos esforçar para viver em paz e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, as pessoas muitas vezes estão aí nessas igrejas modernas e há uma guerra. Quando o pastor elogia um, o outro já fica triste, já, não vou vir mais na igreja. Quer dizer, desunião. Não estão amando a Cristo, estão buscando o homem. Tendo verificado a intromissão de falsos profetas, falsos apóstolos e falsos pastores dentro da igreja, estes são satanistas, porque o diabo pode disfarçar-se de anjo de luz. Então devemos nos arrepender para preparar o caminho, porque falsos profetas, falsos apóstolos e falsos pastores estão dentro da igreja. E se não nos arrependermos pela presença deles, Deus irá lançar todos no inferno, toda a nação, pois isso ativa e provoca a ira de Deus. Então, se há uma igreja caída, a igreja moderna está caída, então nós que estamos pela misericórdia caminhando no evangelho santo e verdadeiro, nós temos que nos arrepender por eles. Nós temos que nos interceder por eles. Nós temos que buscar pelas almas deles. Nós não podemos dizer assim, eles estão aí, estão fazendo o que é contra Deus, deixa eles ir para o inferno. Não, nós temos que orar, temos que nos arrepender por eles. Se nós tivermos oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho para eles, nós temos que pregar. Mesmo que eles não aceitem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Interceder, amá-los. Porque no meio desse povo que está aí na igreja moderna, pode estar também nossos filhos, pode estar lá enganados. Pode estar nossos pais, nossas mães, não é verdade? Pode ter parente querido nosso que está nesse engano. Então nós temos que interceder por eles, nós temos que buscar tirá-los daquela condição para vir para o Senhor. Então você vê que nós temos que preparar o caminho, nós temos que preparar a nossa vida e nós também temos que interceder e lutar por aqueles que estão no engano. Por isso que o Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Porque se eles estão em trevas, quem que vai iluminar eles? Nós através da presença de Deus, nós através da obediência, nós através da santidade, da pureza. Nós temos que clarear a vida deles, iluminar a vida deles. Amém? Se eles estão vivendo uma vida distorcida, a palavra diz o quê? Nós somos o sal da terra. Então nós temos que dar sabor na vida deles. Nós temos que dar um bom exemplo. Nós temos que dar um bom testemunho. Eles têm que perceber que nós somos diferentes. As pessoas têm que chegar e falar, Edinalva, você mudou, o que está acontecendo? Você não era assim. Você parece estar mais feliz, eu vejo um brilho em você. Aí é a hora de você falar do verdadeiro evangelho. Antônia, mas você não era assim, agora você está com um brilho nos seus olhos. Você tem uma idade até avançada, mas você parece uma menina de 20 anos. O que está acontecendo? Conta para mim qual é o segredo. O segredo é a presença de Deus. O segredo é viver em arrependimento e santidade. É você ter uma certeza que se você morrer agora, nesse momento, você está tranquila, porque você vai para a eternidade com o Pai, você vai dormir no Senhor, e no dia do arrebatamento você será ressuscitada primeiro ainda do que aqueles que estiverem vivos. Então você já não tem mais medo da morte, porque a morte é apenas uma porta de entrada para a eternidade com Deus.
Porque se a morte vier primeiro, vamos dormir no Senhor, vamos continuar aguardando o retorno do Messias. E quando ele vier, então nós vamos subir para os céus. Amém, amados? Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Então nós vamos parar o estudo por aqui. No próximo estudo nós vamos dar continuidade para você entender o porquê que devemos nos arrepender, o porquê que devemos preparar o caminho. E nós vamos ver no próximo estudo sobre os espíritos malignos ministrando no templo de Deus. Amém? Então, na próxima quarta-feira, não deixe de participar, que estará muito poderoso. Nós vamos aprender mais e mais do poderoso nome de Jesus. Amém?